Rádio. No quadro Check-up no Rádio, desta terça-feira, dia 12 de novembro, Dr. Belísio Neto, médico geriatra, irá falar sobre um tema de grande importância, especialmente para a população mais idosa, a confusão mental. Esse quadro, que pode se manifestar de diversas formas, pode ser causado por vários fatores, incluindo doenças cognitivas, condições médicas agudas, efeitos de medicamentos e até alterações emocionais. A confusão mental pode afetar seriamente a qualidade de vida e a independência das pessoas, sendo fundamental entender suas causas, formas de prevenção e tratamentos disponíveis. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. O que é que exatamente caracteriza a confusão mental e quais são os sintomas mais comuns que as pessoas devem observar? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho, a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95, a todos os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Satisfação voltar, né, depois de um período de descanso, depois de comemorar aí o título, mas que bom que deixar para falar isso no final, porque você sabe que tem uma turma aí que está muito animada, esperançosa. Aí certeza. Que bom que será que vão falar? Não vão, né? Vamos ver, né? Vamos deixar esse suspense. Mas que bom que voltamos para falar de um tema de bastante relevância, né? A confusão mental, tecnicamente chamada de delírio, é uma alteração repentina do comportamento dos pacientes idosos, que geralmente tem um déficit cognitivo, ele tem uma demência, ele tem um tipo de demência qualquer, um Alzheimer, um vascular, alguma coisa, mas ele tem alguma reserva cognitiva mais baixa. Então, mesmo que ele seja lúcido, se ele delira, se ele faz um delírio, provavelmente ele vai, num futuro, abrir um quadro de demência. Bem, mas essa confusão mental, como eu falei anteriormente, ela é exatamente uma mudança de comportamento nesse paciente idoso. Ele fica muito sonolento, ou ele fica muito agitado, ou ele tem delírios, ele fica tendo alucinações, ou ele fica conversando coisas desconexas com a realidade. O padrão dessa confusão é flutuante, que é isso. Durante o dia ele dá uma melhorada, depois dá uma piorada e assim vai. Mas ele fica desorientado, ele fica em confusão mental. Isso assusta bastante as famílias, porque a mente é uma coisa que a gente um órgão, diria, dos nobres, né? Então, o que é que as famílias geralmente pensam? Quando é um paciente que tem já uma demência estabelecida, tem, por exemplo, um Alzheimer, todo mundo, eita, piorou o Alzheimer. Mas o Alzheimer não piora de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu que ele está em confusão mental. Então, essa confusão, embora seja na mente, ela pode ter a causa em outros órgãos, né? É muito comum o delírio ser causado em órgãos à distância, em outros sistemas que alteram a função mental. Então, paciente idoso fez uma confusão mental, começou a falar coisa com coisa, como a gente diz aqui, começou a ficar muito sonolento demais, ou de noite perdeu o sono, de uma hora para outra nunca perdeu o sono, ficar agressivo, ficar agitado, tendo alucinações. Esse paciente está numa confusão mental aguda. E a causa dessa confusão mental é que deve ser diagnosticada. Só ele tá agitado, passar um sedativo não resolve. Só achar que é a piora do Alzheimer, a gente atrasa o diagnóstico da causa. E o tratamento dessa confusão mental não é medicamento para agitação, em geral não é isso não. A gente busca a causa mesmo. Geralmente infecções. Pacientes idosos, quando abrem quadros de infecção, eles não têm logo de cara uma febre como o adulto jovem tem, é o que a gente sempre tem dito aqui. Comumente a febre é sempre a confusão mental. Eu digo que a febre do idoso é a confusão mental, é o delírio. Então ele altera a mente. Quando o paciente idoso está alterando o sensório, ele está delirando, a gente tem que pensar que tem alguma coisa por trás e pode ser uma infecção, mesmo sem febre, mesmo sem nenhum sintoma. Pode ser uma pneumonia? Pode. Ele pode estar abrindo o quadro com um dele. Pode ser uma gripe? Pode. Um resfriado? Pode ser uma infecção urinária. Você ainda não observou se está com odor, aquela urina, se ele não reclamou de dor a urinar. Pode ser uma infecção na pele, um canto de unha, pode ser um ferimento que você não tenha visto
que está fazendo uma infecção. Então, infecção é uma das coisas que a gente tem que pesquisar no paciente com confusão mental aguda. Como você falou, medicamento também. Tem alguns medicamentos que eles atuam no sistema nervoso central, causando confusão mental. Eles são prescritos para outras coisas, por exemplo, os opioides, medicamentos para dor, anticolinérgicos, é uma classe de medicamentos, eles podem causar confusão mental. Então, se tem um medicamento novo e esse paciente fez confusão mental, delirou, até que se prove o contrário desse medicamento. A família tem que entrar em contato com o médico para ver o que é que está acontecendo. Então, o medicamento é outra causa importante e é por isso que a gente sempre bate aqui na questão de automedicação, porque ela pode causar confusão mental. Outras causas de delírio são dor, por exemplo, o paciente que está com a dor, ele tem uma demência e ele não sabe dizer que está com a dor, ele simplesmente delira, ele se agita, ele entra em confusão mental. Ou mesmo um paciente lúcido que tem uma dor refratária, uma dor intensa, ele pode delirar porque está com dor. Então ele pode delirar tanto pela dor como pelos medicamentos feitos para dor, que às vezes a gente lança mão dos opioides. Privação de sono, paciente que está sem dormir bem, isso é uma causa muitas vezes frequente quando ele se interna, quando ele está doente, quando ele muda faz uma viagem, um paciente idoso, tem uma reserva mental baixa, ele pode delirar porque não está dormindo bem, está com privação de sono. Desidratação, tanto ela facilita o delírio como ela causa. Paciente que já não bebe tanta água, não ingere tanto líquido, está num período de calor, ele continua sem ingerir pouco líquido, ele está ali em risco de desidratar, então a desidratação ela facilita esse tipo de sintoma que é a confusão mental. Que, como eu falei, é na mente a confusão mental, mas o problema pode estar em outros locais, outros sistemas. Então, são causas assim, frequentes que a gente no dia a dia pega, mas que a gente tem que investigar a causa. Tem várias outras causas. AVC pode delirar, um infarto pode delirar, alterações em eletrólitos como sódio, potássio, podem fazer com que o paciente entre em delírio. O importante é que a gente busque a causa. E o importante é que a gente trate essa causa antes de tratar a agitação. Então, alterou o comportamento, as famílias têm que ficar atentas que isso pode ser uma causa grave. Pode ser uma infecção que pode se generalizar e levar a uma sepse, um internamento grave. E a gente, se não reconhecer logo, a gente não consegue tratar e esse paciente pode ter sérias consequências. A confusão mental, ela pode ser confundida com outros distúrbios, como demência ou... Você já falou sobre essa questão um pouco do delírio, mas como é que diferencia, por exemplo, a demência, o delírio com a confusão mental? É muito comum as pessoas terem essa excelente pergunta, comum ter essa dúvida, né? É um paciente que já tem uma demência ali leve, dá uma falhada, repete um assunto, mas ainda é independente e ele de uma hora para outra começou a delirar. Não as famílias, não é porque ele piorou o Alzheimer e aí retarda o diagnóstico. Nenhuma demência, à exceção da demência vascular, que é uma demência que você tem pioras em degraus, você tem um novo AVC, você tem uma nova injúria e você piora de uma hora para outra. Mas à exceção dessa, as outras demências elas não pioram de uma hora para outra. Mesmo ele tendo demência, mesmo ele tendo um Alzheimer, ele piorou abruptamente de um dia para outro, de uma hora para outra, e isso não significa que a doença piorou. Isso significa que está em delírio. E as pessoas que mais têm confusão mental são as que têm a reserva mental baixa, ou seja, as pessoas que têm demência. Então, para diferenciar, a gente tem que entender essa questão de tempo, de temporalidade. Não, ele está delirando aos pouquinhos, dia delira, dia não, mas isso já vem há alguns meses que ele está. Isso provavelmente é a progressão da demência ou é alguma coisa que precisa ser ajustado na parte da demência. É mais lenta, é mais gradual, é aos poucos. Já a confusão mental, o delírio atribuído não à demência, lembrar que a demência ela favorece, ela é um fator predisponente, ela deixa o terreno muito mais fértil para o paciente ter a confusão mental. Mas a causa ser demência só se for uma demência vascular. É comum, inclusive, o paciente estar delirando,
pessoal pedir logo uma tomografia, achar que é alguma coisa nesse sentido de piora da demência. Vem pro consultório, doutor, o Alzheimer dele piorou muito de ontem para cá. Não existe esse Alzheimer que piora em um dia, 2, não. Existe o delírio, uma confusão mental que cai naquelas causas que eu falei. Então, para diferenciar, é uma questão de temporalidade. Não, ele vem piorando há alguns meses. Só que assim, mas há 2 dias piorou muito. Aí pode ser as duas coisas, está piorando o Alzheimer, mas também está em delírio. Então, a diferença é tempo. É aos pouquinhos, provavelmente é a demência que está piorando, ele não está numa confusão mental aguda. Foi de uma hora para outra, não, 2 dias, há um dia ele está, não acorda, ou ele está falando palavras desconexas, há 2 dias que ele não conhece nada, não conhece a casa, está muito agitado, querendo fugir. Se há 2 dias tem algum fator precipitante, às vezes é até um intestino preso, às vezes, como eu falei, uma dor, é uma retenção urinária, é uma infecção urinária, é um medicamento, é alguma mudança de ambiente, ele precisou se internar, ele precisou viajar, alguma coisa nesse sentido, a gente pode achar que isso sim é uma confusão mental aguda, é um delírio. Ouvindo pergunta aqui no WhatsApp, doutor Belísio, os delírios de Alzheimer são diferentes dos delírios por outros motivos? Assim, o Alzheimer, ele, na medida que a demência progride, ele pode cursar com sintomas comportamentais. A gente já falou vários aqui. Agressividade, depressão, alteração no sono, desinibição, perambulação, de querer fugir, desconhecer a casa, que é um tipo de delírio de identidade. Mas os delírios da demência de Alzheimer, eles podem diferenciar um pouco de outras demências, como por exemplo o delírio da demência por Parkinson, da demência por corpúsculo de Levy. São delírios que o paciente, são delírios visuais, eles veem bichos, veem pessoas, veem crianças, e ele, na maioria das vezes, ele tem um insight. O que é o insight? Ele tem noção da realidade. Ele sabe que aquilo que ele está vendo não existe. Já o delírio pela doença de Alzheimer, o paciente ele delira mesmo. Ele tem um delírio estruturado, sem insight. Ele pensa que aquilo realmente é verdade. Ele não tem noção que aquilo não existe. Então, assim, as demências elas podem ter alucinações, delírio de alucinações diferentes, né? No Alzheimer tem muito delírio de ciúme, delírio de roubo, tem alguém perseguindo, tem alguém querendo roubar a casa dele. Então, os delírios de alucinação auditiva já são menos comuns na doença de Alzheimer. Quando tem delírio, é mais delírio visual, e esse delírio ele difere um pouco das sinucleidopatias, como por exemplo demência por corpúsculo de Levy, demência por Parkinson. Então, realmente tem uma diferença. No Alzheimer, o delírio ele é de roubo, ele é de identidade, ele não conhece a casa, ele não conhece os familiares, ele troca o nome do familiar, acha que é filho, mas na verdade é neto, acha que é irmão, na verdade é um filho. Então, são delírios um pouco diferentes. A literatura traz que a demência de Alzheimer ela pode ter qualquer tipo de delírio, mas tem alguns que são mais comuns em outras demências. Doutor Belísio, com 50 anos, a pessoa pode começar a apresentar esquecimento? Eu acho que, na verdade, em qualquer faixa etária você pode não lembrar. Você pode, se você não tiver sua atenção e concentração em qualquer ato da sua vida, em qualquer ação da sua vida, se você não estiver atento e concentrado, você não vai lembrar da forma que... Você não vai sedimentar essa memória. Tem criança que você está falando com ela e ela está dando metade da atenção porque está jogando, porque está na internet, porque aquilo não interessa a ela. Essa ordem ela não vai lembrar, essa orientação ela não vai lembrar. Em qualquer faixa etária é mais comum. Qualquer faixa etária é comum. Agora tem algumas coisas que facilitam ter esquecimento. O estresse é uma causa bem, eu diria, importante. O transtorno de ansiedade, a depressão, a distimia, o transtorno do humor, o estresse, assim, resumindo, é a principal causa de esquecimento. Você
não se concentra bem, você não tem a atenção plena para para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você a chave guarda no canto, mas você está estressado pensando em outra coisa, você não lembra. Mas o que preocupa mesmo é a demência, é o Alzheimer. Então, o estresse é a principal causa, mas ela é um fator de risco importante para você ter uma demência lá na frente. Você está esquecendo agora, pode não ser o Alzheimer, pode não ser a demência agora, mas você está com um fator que vai lhe fazer demenciar lá na frente. Então, tranquilidade no início, provavelmente, com 50 anos, é raríssimo ter uma demência. Esquecer é por falta de atenção e concentração, e isso não é porque a pessoa quer, isso requer, às vezes, terapia, requer medicamento, para você controlar a velocidade do seu pensamento e fazer com que você melhore sua atenção e sua concentração em cada fato, em cada ato da sua vida, mas isso está lhe dizendo que se você não tratar, você vai ter você tem um risco maior de abrir um quadro de demência na fase da velhice, aos 70, 80 anos, principalmente se tiver um fator genético ou se tiver outros fatores de risco. Doutor Belísio, meu pai tem 58 anos e apresentou um tremor nas mãos, tipo a baba fica escorrendo no canto da boca. Fez tomografia do crânio, deu normal. O que pode vir a ser? Qual o próximo passo e investigação devo seguir? Ele também está apresentando perda de audição, irritabilidade e repete as coisas várias vezes. Olha, tremor, o mais comum é o tremor essencial. É aquele tremor que a gente tem, todo mundo tem um tremorzinho, mas quando você fica nervoso, você se treme mais. Quando você está com frio, você se treme mais. Mas tem gente que tem esse tremor mais exacerbado, tremor fisiológico exacerbado. O tremor é essencial. Se treme na ação, quando vai fazer alguma coisa. 90% dos tremores é por causa disso. Mas tem o tremor, que todo mundo tem medo, que é o tremor parkinsoniano. Esse tremor ele é um pouquinho diferente. Ele é no repouso, é o paciente que está parado e está tremendo. Geralmente começa unilateral. Ele fica tremor em contar moeda, ele fica tremendo a mão, ele fica tremendo o queixo, mas ele é em repouso e ele melhora quando o paciente vai ter alguma ação. A doença de Parkinson, ela tem esse sintoma do tremor, mas o sintoma assim que aparece antes, não os pródromos de perda de olfato ou mesmo com transtorno do sono, não, mas a rigidez, a lentificação dos movimentos, aquele paciente duro, que para se movimentar, por exemplo, de lado, ele se movimenta em bloco, passozinho curto, ele é lento, ele não tem expressão facial, ele não tem mímica, sorriso, e ele tem também esse tremor unilateral. A hipersalivação, ela é sim um sintoma de doença de Parkinson, mas antes disso a gente tem que ver se esse paciente tem um tremor, é unilateral, começou unilateral, se ele tem lentificação, se ele é um paciente rígido, duro, aí a gente fecha o diagnóstico de Parkinson. Senão a gente vai buscar outra causa para essa hipersalivação e esse tremor mais comum. Pode pensar em medicamento que aumenta a salivação, medicamento que inclusive induz induz o parkinsonismo, ele faz com que o paciente tenha um Parkinson por causa de medicamento. Né? Então, tem que se avaliar medicamento, tem que se avaliar a característica do tremor, o fato dele ter a irritabilidade, aí já é uma outra seara. Os pacientes com demência, com doença de Parkinson, metade deles tem depressão, e depressão em pacientes idosos não cursa geralmente com melancolia, de choro, de tristeza, eles cursam muito com irritabilidade, com sintomas físicos, então requer uma avaliação, embora seja uma pessoa jovem, de 58 anos, jovem para demência eu diria, mas não é tão jovem assim para o Parkinson. O Parkinson ele pode aparecer nessas fases. Meu pai fez uma cirurgia na cabeça faz 15 anos, ele sente uma água na cabeça, acho que ele botou uma água, uma agonia na cabeça. Sensação, né? Não tem como resolver isso, no caso, quando ele fica em crise, por exemplo? Mas assim, eu teria que a gente assim, investigar melhor, né? Ver qual foi o tipo de cirurgia, se foi uma cirurgia para tirar um tumor, foi uma cirurgia por um AVC hemorrágico, foi uma cirurgia para outra causa, a área que essa cirurgia comprometeu, será que isso realmente é da cirurgia, fazer um exame de imagem, ter uma conversa para detalhar melhor. O sintoma de agonia é um sintoma bem nordestino, né? A gente tem que meio que traduzir. Seria uma agonia de que tipo? Foi um tumor, ela disse. Foi um tumor, né? Pronto, aí teria que ver se realmente esse tumor foi logo depois da cirurgia, depois disso ele ficou com essa agonia, entendeu, Marco? Teria que ter um detalhe, mas assim,
O sintoma de agonia a gente tem que detalhar um pouquinho, porque é um sintoma bem sertanejo. A gente pergunta, como é que é essa agonia? É como o quê? Ele está dizendo aí que é tipo uma água na cabeça, né? Então a gente tem que ter essa sensação. Será que não é uma alteração no labirinto? Ele está tendo uma sensação de tontura? Será que ele não é uma alteração no ouvido? Ele está tendo alguma... ou será que ele está se percebendo mais e tendo como é que eu posso dizer, uma somatização? Ele ficou traumatizado dessa cirurgia, tem uma somatização. Então assim, são várias hipóteses, com informações mais detalhadas, uma conversa, a gente poderia descobrir isso, mas ela perguntou o que é que a gente pode fazer, né? Em qualquer sintoma, em paciente idoso, a gente tem que tentar detalhar, tranquilizar, e se perceber que tem alguma alteração aguda de uma hora para outra, se é uma coisa que altera equilíbrio, o paciente não está conseguindo andar, alterou o sensório dele, ele está em confusão mental, alterou o nível de consciência dele ao ponto dele não leves alterações de reconhecimento de onde está, então isso, alterações agudas, alterações nos sinais vitais, aí sim é um sinal de alerta. Mas tranquilizar, detalhar melhor e buscar ajuda. Eu acho que sempre é bom buscar ajuda de um profissional aí que tem experiência nessa área, para que possa você entregar a saúde do seu pai, do seu mãe, a uma pessoa de confiança. Para fechar, tem mais pergunta? Bom dia, Marco Danta, bom dia, doutor Belize. Eu tenho 58 anos e fui diagnosticada agora com subependinomia benigno na ressonância magnética. O senhor poderia me explicar um pouquinho o que seja isso? Porque até agora eu não tive resposta do neuro. Um abraço, e aí, beleza. Olha, o que eu responder aqui, o próprio nome, o próprio conceito, ela já deve saber, mas o que eu responder aqui não vai ajudar ela. Eu recomendo ela voltar a quem pediu o exame, a quem explicar melhor. Hoje em dia, a gente, quando tem uma coisa desse, o paciente já vem sabendo o que é. Uma alteração dessa assim, cerebral, estrutural, requer a avaliação do neurologista. Não é uma coisa, quando tem o sintoma, quando tem alguma coisa mais relacionada à idade, é um paciente mais idoso, a gente até que dá uma informação melhor. Mas o que eu disser para ela pode ou assustá-la ou pode tranquilizá-la demais. Doutor Belize, obrigado por sua participação. Que domingo foi aquele, rapaz? Eu quero até pedir desculpa aqui. Porque tivemos um congestionamento nas ruas de Caicó no domingo à noite. 5 mil pessoas. Passei mais de 8 horas em carreata. Eu fui à noite, saí à noite. Caicó tem quantas mil pessoas? 70, é? 70 mil. Tinha mais de 200 mil pessoas na carreata. Era muita gente. Gente demais. Era o mar vermelho. Era uma loucura. Rubro-negro, né? Rapaz, eu nunca tinha visto uma carreata tão grande como aquela, viu? Não, teve uma hora que encostou. Da Vila Altiva lá para Boa Passagem, era carro demais. Era o Brasil. Você viu? Eu vi alguns vídeos nas favelas do Rio de Janeiro. Macapá, não sei pra onde. Dá licença aí, Mogli. Vascaíno. Não pode estar aqui, não. O Palmeirense também ainda não ganhou nada esse ano, não. Tem que. Que gol, o Paulista, né? Que gol de placa, aquele de plata, viu? Meu amigo, deu a medalha de plata. O plata deu a plata ao Atlético. Verdade. Embora aquelas cenas de selvageria. Eu já estive. Time pequeno. Olha, eu já estive em Minas Gerais. Naquele 2014, que eles viraram de 4-1 pra cima da gente, eu tava lá no Mineirão. Quase me mataram. Eu levei, inclusive, o meu filho mais velho. Ele tinha 13, eu era 14 anos. Nunca mais na vida ele quis saber de jogo. A gente quase morre. Saí do estádio, eram umas 2 horas da manhã. O policiamento realmente é negligente com quem vem de fora. Joguei minha camisa fora. Perdeu o mando de campo aí, né? Joguei minha camisa fora, fiquei sem camisa. Aquilo ali que acontece foi porque foi de 4 horas da tarde, num domingo, todo o Brasil vendo. Mas aquilo ali, todo jogo do Flamengo, a torcida apanha, a polícia é um pouco negligente, e a torcida do Atlético, ela tem uma animosidade, um ódio do flamenguista muito grande. Enquanto nós somos paz e amor, né? Paz e amor, alegria, ganhamos o título nacional mais valorizado. Mais do que o brasileiro, inclusive. Mais valorizado que o brasileiro. A Copa do Brasil. E digo mais. Atentai bem, Palmeiras e Botafogo, não deem bobeira. Não.
Atentai bem, porque a nossa tabela, os 6 últimos jogos da gente, teoricamente, são jogos mais fáceis. São times que já estão rebaixados, outros que já não... Eu queria, por gentileza, que vocês não tirassem o raciocínio do tubelismo. Vocês estão atrapalhando o tubelismo. Mas isso é proposital. Mas tem a questão do Flamengo entrar de férias, os jogadores fizeram naquele outro ano, ou se decidirem jogar bem e a gente pode disputar. Porque sem pretensão. Porque o Botafogo está envolvido com a... Não, o Botafogo já começou a ficar nervoso, né? Além de pipocar... O melhor do melhor empatou com a lanterninha do brasileiro, que é o Cuiabá, né? Foi, rapaz. Foi, eu fiquei preocupado com... É por isso que eu não vi os Botafogo falando nada. Não, aí porque a gente começa aqui a falar e fica aí começa a aparecer uns gatos pingados, né? Zé Geraldo já mandou pra cá uma mensagem, fique na poltrona, dia 30. Copa do Brasil. Do mesmo jeito que ficou domingo, ele na poltrona. Copa do Brasil é o quê? Carioca melhorar. Copa do Brasil é o que ele não tem. Libertadores é o quê? Uma Copa do Brasil melhorada. Por quê? Só dá brasileiro. Faz quantos anos? 6 anos só dá brasileiro. E qual foi o primeiro time que já garantiu a vaga na Libertadores? O Botafogo tem a vantagem de nunca ter perdido, escute, nunca ter perdido uma final de Libertadores, nem uma final de Copa do Brasil. Você vai responder a Zé Geraldo. Vou dizer só ele. Não eles têm o mérito de nunca ter perdido uma final de Libertadores nem Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque nunca disputaram. Zé Geraldo merece a resposta nele. Tá o Botafoguense a gente tá torcendo por eles. Ele quer só lhe tirar do... Geraldo é meu amigo, rapaz. Eu conheço bem. A gente tá torcendo por eles, homem. A gente quer que aquele Atlético se arrombe pra cima do Botafogo. Aí, quer que o Botafogo dê uma surra naquele Atlético. Doutor Cezion torce pra que time? Não sei qual time que ele torce. É o que, doutor Cezion? Não sei não. Ele mandou pra cá, pra mim, uma classificação aqui, os campeões nacionais do Brasil. Colocou o Palmeiras em deve ser palmeirense. Não tô falando de Palmeiras, não tô falando de Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar, o Palmeiras pode... tá aí, se não ganhar o brasileiro vai ser... um fracasso esse ano, né? Tem que ganhar. A gente já ganhou da gente. Botafogo, se perder o brasileiro, vai ser outro fracasso. Deixa eu dar um recado aqui para Lobão, para quem mais? Queca, né? Para Manel Traíra, para Zé Geraldo, para o nosso amigo Zé Maria, lá dos Produtos Que Sabor, produtos Abdias, né? Vocês tinham a obrigação de ganhar Libertadores, viu? Se não ganhar, vai ser uma vergonha, porque o Botafogo é o melhor time do Brasil hoje. Na boca deles é o bichão, papai, mas... A gente, juro a você, que eu tô torcendo para o Botafogo dar uma sapecada naquele Atlético, para o Atlético, assim, voltar para Belo Horizonte murcho. No brasileiro, a gente, assim, realmente o Flamengo tem uma rivalidade contra... Não, eu não tô torcendo pro Palmeiras, não. Prefiro que o Botafogo ganhe. Porque o Palmeiras é o nosso maior rival. Vamos fazer um desafio aqui. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, você vem no próximo programa, na sequência do... Peraí, calma aí. For vestido de camisa mesmo. Calma. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, você vem no próximo programa, após a final, com a camisa do Botafogo. Não visto camisa do outro time. Não visto não. Não, foi desafio, Não visto não. E se o Botafogo perder, aí Geraldinho vem com vamos combinar do Flamengo. Você toca o hino do Botafogo. Não, vou com a camisa. Não, a camisa você veste. não toca o hino não. Isso é uma promessa que eu fiz de nunca vestir time de outro. É uma promessa, a gente não pode. Mas tô torcendo pelo Fogão. Não vá nos decepcionar. Sério mesmo? Tá torcendo pelo Botafogo? Tô. Contra o Atlético? Rapaz, de domingo pra cá. E do brasileiro, torce pra quem? Nosso rival nacional é o Palmeiras, rapaz. Não existe esse negócio. O Flamengo não é um time carioca, não. O Flamengo é um time brasileiro. Não tem mais rival no Rio, não. Então pronto, então vamos torcer pelo Botafogo. Eu sei que eles estão com ódio dizendo isso. Então bora torcer pelo Botafogo, então. Pronto. Vamos torcer pelo Botafogo, rapaz. O Botafogo merece. Embora aquele time não seja o Botafogo, aquele time ali, o Botafogo não tem nenhum jogador daquele. Nenhum jogador daquele é do Botafogo. É daquele cabo. É do dono. O Flamengo tem dono, não. Mesmo assim. O John, quando foi embora, leva todo mundo, né? Mesmo assim, o título vai ficar pro Botafogo e é o Botafogo que vai ser campeão. Agora, se não ganhar, não vão pipocar como o ano passado, não. Olha, se não ganhar, Chicareca não vai sair de casa com vergonha, porque... A gente já comemorou, já deu volta olímpica em Caicó, já fez de tudo. É a maior carreata, viu? Da história, viu? A cada 4 anos. O que, o Flamengo? Conta aí de 2019 pra cá. A cada 4 anos, Geraldinho? Em 2022 faz 4 anos? Não decorda não merece. Tá doido? A gente só não ganhou título ano passado, rapaz. Ei, tenha um bom dia todo mundo. Saudações rubro-negro. Eu queria encerrar com aquela... O hino do Flamengo? O hino do Flamengo, rapaz. Deixa eu tentar colocar isso. Dá licença que Djalma de Souza esteve aqui agorinha. O diretor de jornalismo é Marcos Danta.
Autorizado, Geraldinho, você vai ter fica que pleitear isso junto a outras instâncias da rádio. Pronto, em sua homenagem. Dom Delcio, não, como o Dom Antônio não tá mais. A gente tá sem bicho. Era tricolor, né? Olha, em homenagem, sem falar em tricolor, mandar um abraço aqui para Aderbal, lá em Vera Cruz. Torce pelo Fluminense, né? O Márcio Leonardo, torce para que time? Flamengão, mais um. Mais um. Vai formar uma carreada. 6-8 né? Aí então, pronto. Geraldo, Lobão, Queca, Abelino. Em homenagem à maior carreata da história de Caicó. Foi grande, viu? Foi grande. Organizada pelo nosso amigo Rosivan Amaral. Eu acho que tem uns 1000 carros. Tem uns 1000 carros na rua. 1000? Passou na minha rua, não. Não, homem, 1000 tinha ali na entrada da prefeitura, do hotel. Cada bairro tinha mais de 80 mil, rapaz. Obrigado pela sua participação. Abraço, tchau. Uma vez Flamengo.